Assim que T.J. Lane entrou na sala, ele começou a executar seu plano, removendo sua camisa social para revelar uma camiseta branca com a palavra assassino escrita nela, exibindo-a com um sorriso confiante no rosto. Enquanto a ideia de juventude frequentemente evoca imagens de inocência, os mais jovens assassinos em série da história contradizem fortemente essa noção. Suas terríveis ações são um testemunho perturbador do potencial sombrio que existe dentro de cada um de nós. Nós investigamos as perturbadoras jornadas desses indivíduos cujas vidas precoces foram marcadas por atos de violência inexplicável. Amar J. Sada é um caso extraordinariamente raro de um assassino em série infantil, recebendo o título de mais jovem assassino em série do mundo por supostamente tirar 3 vidas antes de completar 8 anos. Ele nasceu na vila de Muzahar, em Bihar, Índia, de pais que enfrentavam dificuldades financeiras. Amar J. era uma criança relativamente solitária que encontrava conforto em atividades como subir em árvores e explorar os arredores locais. Sua vida tomou um rumo perturbador quando sua tia, que havia conseguido um emprego na cidade, o deixou encarregado de cuidar de seu filho, além de sua irmã mais nova, enquanto ela se estabelecia em seu novo emprego. Sob sua supervisão, Amar J. se envolveu em atos chocantes de crueldade. Ele começou beliscando e batendo no bebê, aparentemente se divertindo com os choros da criança. De maneira perturbadora, seus atos se intensificaram quando ele tentou sufocar o bebê. Depois de matar seu primo, ele enterrou o bebê e voltou para casa. Quando Amar J. confessou para sua mãe, ela ficou naturalmente chocada. Embora seu pai tenha punido o filho fisicamente, eles decidiram não envolver a polícia e inventaram uma história para contar à tia. Sua próxima vítima foi sua irmã de 8 meses, a quem ele estrangulou enquanto os pais dormiam. De acordo com seu tio, alguns membros da família sabiam dos crimes, mas consideravam um assunto interno. Os crimes só foram relatados quando Amar J. matou um terceiro bebê em 2007, sua suposta última vítima, uma menina de 6 meses chamada Ushu. Sua mãe, uma vizinha, relatou que sua filha desapareceu depois de deixá-la dormir em uma escola primária. Supostamente, Amar J. confessou ter estrangulado o bebê e batido nele com um tijolo. Ele então levou os aldeões ao local onde havia enterrado. Amar J. foi detido pela polícia, onde confessou o assassinato de sua irmã 3 meses antes e de seu primo 1 ano antes. Os assassinatos foram cometidos de maneira semelhante. Amar J. demonstrava uma predileção pelo sorriso, mas geralmente permanecia em silêncio. De acordo com a lei indiana, uma criança não pode ser enviada para a prisão. Em vez disso, podem ser detidas em lares para crianças até atingirem a idade de 18 anos. Testes psiquiátricos sugeriram que Amar J. sofria de transtornos de conduta e foi colocado em um lar na cidade de Munga. Os irmãos Beaver, Robert e Michael Beaver, estiveram envolvidos em um crime terrível e trágico que chocou a comunidade de Broken Arrow, Oklahoma. Em 2015, os irmãos elaboraram um ataque brutal contra membros de sua própria família, resultando na perda de seus pais e irmãos em 22 de julho de 2015. Os Beaver executam seu plano dentro de sua casa familiar, armados com facas e um machado, realizando um ataque brutal contra seus pais, David e April Beaver, assim como seus irmãos mais novos. O ataque foi caracterizado por extrema brutalidade e impiedade, resultando na morte de seus pais e de 2 de seus irmãos, Daniel e Victoria Beaver. 2 outros irmãos, presentes durante o ataque, conseguiram sobreviver, mas sofreram ferimentos graves. O motivo por trás deste ato horrendo permanece objeto de especulação e investigação contínua. Relatos sugerem que os irmãos compartilhavam uma fascinação pela violência, adicionando uma camada perturbadora de complexidade às suas ações. Durante o interrogatório subsequente, Michael Beaver revelou detalhes perturbadores sobre os eventos que ocorreram durante o incidente trágico. Segundo relatos, Michael revelou que tinha um objetivo premeditado, assim como outros criminosos. Na sequência do ataque, Michael chamou sua irmã para um quarto distraído enquanto seu irmão a atacava. Depois disso, sua mãe foi atacada, seguida por seu pai. Neste ponto, seu irmão Daniel havia se trancado em seu quarto buscando desesperadamente ajuda ligando para o 911. Tragicamente, Michael enganou Daniel ao afirmar falsamente que Robert também estava atrás dele e o instou a abrir a porta para a segurança. Daniel, confiando nas palavras de seu irmão, permitiu a entrada de Michael, desconectando involuntariamente a chamada para o 911 no processo. Robert seguiu rapidamente, com a intenção de concluir o ato terrível. A irmã mais velha conseguiu escapar e buscar refúgio do lado de fora,
acionado o alarme da casa. No entanto, Michael desativou prontamente o alarme e a trouxe de volta à força para dentro da casa, sujeitando-a a mais violência. Enquanto isso, dois irmãos mais novos, com 5 e 7 anos, buscaram refúgio trancando-se em um banheiro. Michael, mais uma vez empregando manipulação, os convenceu a destrancar a porta sob a falsa pretensão de que Robert estava atacando todos. Tragicamente, Michael procedeu a tirar a vida de seu irmão de 7 anos enquanto Robert agrediu o irmão de 5 anos. Felizmente, uma batida na porta interrompeu a brutalidade em curso, e a polícia chegou prontamente, graças ao chamado desesperado de Daniel por ajuda. Essa intervenção interrompeu a onda de violência. Após sua prisão, Robert e Michael Beaver foram acusados de múltiplos crimes. A gravidade das acusações e a natureza horrível dos crimes resultaram em seus julgamentos como adultos. Em 2016, Robert Beaver se declarou culpado de 5 acusações de assassinato em primeiro grau, recebendo múltiplas sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Michael Beaver, por outro lado, optou por ir a julgamento em 2018. Ele foi considerado culpado em todas as acusações e também foi condenado a múltiplas sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Essas sentenças garantem que nunca mais representarão uma ameaça para a sociedade. Alyssa Bustamante, nascida em 1994 no Missouri, ficou conhecida por cometer um crime terrível em tenra idade, que chocou o país. Em 21 de outubro de 2009, quando tinha apenas 15 anos, Bustamante atacou brutalmente sua vizinha de 9 anos, Elizabeth Alton, em Saint Martin S. Atraindo Elizabeth para a floresta, ela a estrangulou e a esfaqueou. Depois de matá-la, enterrou o corpo de Elizabeth em uma cova rasa e tentou esconder as evidências. O verdadeiro motivo por trás de suas ações foi revelado durante o julgamento, mostrando uma infância tumultuada de negligência e abuso, além de lutas contra problemas de saúde mental. Bustamante tinha uma fascinação perturbadora pela morte e violência, como evidenciado por seus escritos e desenhos. O crime chocante e sua jovem idade provocaram um debate nacional sobre a punição para criminosos juvenis. Alguns pediam clemência, considerando sua idade e possibilidade de reabilitação, enquanto outros defendiam uma punição mais severa devido à gravidade do crime. Em 2012, Bustamante se declarou culpado de homicídio culposo em segundo grau e ação criminosa armada. Ela foi sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 2024. O caso de Bustamante destacou a importância da intervenção precoce e do apoio à saúde mental para jovens em risco, além da necessidade de recursos acessíveis e uma abordagem abrangente para questões subjacentes que podem levar à violência extrema. Apesar da gravidade de seus atos, alguns argumentam que sua idade na época do crime e a possibilidade de reabilitação devem ser consideradas para uma eventual redução de sua sentença, enquanto outros sustentam que a punição é apropriada dada a seriedade de suas ações. Michael Hernandes, nascido em fevereiro de 1988 em Miami, Flórida, inicialmente parecia ser uma criança inteligente e bem comportada, conhecida por suas excelentes habilidades acadêmicas. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, havia questões subjacentes que mais tarde contribuíram para um crime terrível. Em 2004, com apenas 14 anos, Hernandes cometeu um ato brutal que enviou ondas de choque por toda a nação. O crime chocante de Hernandes envolveu atrair seu colega de classe, Jamie Goff, para uma cabine de banheiro na Southall Middle School, em Miami. Lá, ele prosseguiu para agredir Goff com uma faca, acabando por tirar sua vida. A natureza horrível do crime, a jovem idade tanto da vítima quanto do perpetrador, abalou profundamente a comunidade. O motivo por trás deste ato terrível de Hernandes tem sido objeto de especulação e análise. Alguns relatos sugerem que ele tinha uma fascinação mórbida por criminosos em série, pesquisando regularmente suas vidas e métodos. Além disso, descobriu-se que ele mantinha um diário cheio de espíritos perturbadores e desenhos retratando violência. Esses elementos, combinados com o desejo de notoriedade, podem ter contribuído para sua decisão de cometer um crime tão terrível. Após sua prisão, Hernandes enfrentou um julgamento que começou em 2008. A acusação apresentou evidências convincentes, incluindo imagens de vigilância e testemunhos de colegas de classe, que estabeleceram a natureza premeditada e calculada de seu crime,
apesar de ter apenas 14 anos na época. No momento do crime, Hernandes foi julgado como adulto, provocando um debate significativo sobre a punição adequada para criminosos juvenis. Em 2008, o tribunal considerou Hernandes culpado de assassinato em primeiro grau, e o jovem criminoso foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lágrimas brotaram de seus olhos ao ouvir a sentença devastadora. Essa sentença sublinhou a gravidade de seu crime, e o juiz ficou convencido de que ele representava uma ameaça significativa para a sociedade. A decisão de dar uma sentença de prisão perpétua a um criminoso juvenil foi altamente controversa e chamou a atenção para os desafios enfrentados pelo sistema de justiça juvenil, o potencial de reabilitação e o delicado equilíbrio entre punição e redenção. Desde sua condenação, Hernandes fez várias tentativas de apelar sua sentença e tê-la revogado. Ele argumentou que sua idade deveria ser levada em consideração. No entanto, ele nunca teve a chance de deixar a prisão e, em 2012, aos 31 anos de idade, faleceu atrás das grades. A autópsia revelou que Hernandes estava morbidamente obeso, medindo 5 pés e 10 polegadas e pesando 285 libras, e ele tinha arritmia cardíaca. O caso de Michael Hernandes serve como um lembrete trágico das consequências de questões de saúde mental não tratadas e dos perigos potenciais da exposição à mídia violenta. Isso destaca as complexidades do sistema de justiça juvenil, onde o difícil equilíbrio entre punição e reabilitação permanece um tema de debate e reflexão em andamento. T.J. Lane, cujo nome completo é Thomas Michael Lane III, entrou para os anais criminais por perpetrar um tiroteio mortal em uma escola, o que abalou profundamente os Estados Unidos. Nascido em 19 de setembro de 1994, Lane se tornou um dos criminosos adolescentes mais repugnantes do mundo. Seus atos violentos tiveram um impacto significativo na vida das famílias das vítimas e destacaram a questão crítica da segurança escolar. Em 27 de fevereiro de 2012, quando tinha apenas 17 anos, Lane realizou um evento trágico na Chardon High School, em Chardon, Ohio. Armado com uma pistola calibre .22, ele alvejou estudantes na cafeteria durante o café da manhã. O tiroteio resultou na morte de 3 estudantes e ferimentos em outros 3. As vítimas foram identificadas como Daniel Palmatori, Demetrius Eulin e Russell King Jr. O motivo por trás do ataque de Lane permanece sujeito a especulação e debate, com relatos sugerindo ressentimentos pessoais ou sentimentos de ressentimento como possível motivação, enquanto outros apontam questões de saúde mental. O histórico problemático de Lane, incluindo problemas comportamentais e uma vida familiar difícil, complicou o caso. Após o tiroteio, Lane foi detido por um professor e posteriormente preso por várias acusações. Durante seu julgamento, ele demonstrou pouco remorso por seus atos e até comportamento desrespeitoso na sala do tribunal. Em março de 2013, Lane foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz descreveu suas ações como puramente malévolas e enfatizou a necessidade de proteger a sociedade de alguém capaz de tamanha violência. O tiroteio na Chardon High School provocou debates sobre controle de armas, segurança escolar e saúde mental dos jovens, levando as comunidades a considerar a importância de identificar e abordar sinais de angústia e comportamento violento em jovens problemáticos. O impacto das ações de Lane nas famílias das vítimas e na comunidade de Chardon foi profundo, causando luto e trauma duradouros, mas também inspirando resiliência e um compromisso com a cura. Nathaniel Brasil ganhou notoriedade por seu envolvimento em um crime trágico e de alto perfil que ocorreu em Lake Worth, Flórida, em 2000. Nascido em outubro de 1986, Brasil tinha apenas 13 anos quando cometeu o ato que mudou para sempre sua vida e a daqueles envolvidos. Em 26 de maio de 2000, Nathaniel Brasil levou um revólver roubado e descarregado para Lake Worth Middle School, onde era aluno. Ele entrou em sua sala de aula de inglês e teve uma confrontação com seu professor, Beori Grunov, que, segundo relatos, o repreendeu mais cedo no dia. Durante a confrontação, Brasil sacou a arma e tragicamente disparou contra Grunov na cabeça, resultando na perda de sua vida. O incidente enviou ondas de choque pela comunidade e atraiu atenção nacional devido à idade do perpetrador e à falta de sentido do crime. Levantou inúmeras questões sobre controle de armas, segurança escolar e a influência da mídia no comportamento de jovens. Brasil foi preso logo após o tiroteio e acusado de homicídio em primeiro grau. Ele foi julgado como adulto, apesar de sua idade,
devido à gravidade da ofensa. Durante os procedimentos do julgamento, o advogado de defesa de Nathaniel argumentou que o crime não foi cometido intencionalmente. A defesa também sugeriu que a arma disparar, ou acidentalmente enquanto Brasil e Bruno lutavam para dominar um ao outro. No entanto, a acusação argumentou que o Brasil havia levado a arma para a escola com a intenção de prejudicar alguém. Em 2001, Nathaniel Brasil foi considerado culpado de homicídio em segundo grau e agressão agravada com arma de fogo. Ele foi condenado a 28 anos de prisão, com direito à liberdade condicional, somente após cumprir um mínimo de 25 anos. Enquanto estava na prisão, o caso do Brasil continuou recebendo atenção, com apoiadores advogando por sua liberação e outros argumentando pela manutenção de sua sentença. Ao longo dos anos, houve desafios legais e recursos relacionados ao seu caso, mas a sentença e condenação de Nathaniel foram mantidas. Atualmente, Brasil está cumprindo sua sentença no Jackson Correctional Institution e está agendado para ser libertado em 18 de maio de 2028. Durante seu tempo na prisão, ele completou com sucesso seu programa de desenvolvimento educacional geral e obteve certificação como paralegal. Craig Price, também conhecido como Varvik Slasher, é um criminoso em série condenado cujos atos hediondos ganharam notoriedade pelos crimes arrepiantes que cometeu em Varvik durante o final dos anos 1980. Os crimes de Price e as complexidades em torno de seu caso continuam a cativar a atenção pública, levantando questões profundas sobre a natureza do mal e as complexidades do sistema de justiça criminal. Craig Price nasceu em 11 de outubro de 1973. Suas tendências violentas ficaram evidentes desde tenra idade, quando começou a praticar crueldade com animais e a exibir comportamento agressivo. No entanto, não foi até 1987, aos 13 anos, que Price embarcou em uma sequência de ataques brutais que abalaram a comunidade. A primeira vítima de Price foi Rebecca Spencer, uma mulher de 27 anos que ele encontrou enquanto ela estava correndo perto de sua casa. Price invadiu sua casa, a atacou brutalmente e deixou seu corpo sem vida para trás. Menos de um ano depois, ele atacou novamente, desta vez mirando em um casal do bairro, John Eaton e suas duas filhas, Jennifer e Melissa. Price invadiu a casa delas, agredindo brutalmente as 3 vítimas. A comunidade de Varvik foi dominada pelo medo enquanto o criminoso permanecia em liberdade. Eventualmente, a suspeita recaiu sobre Craig Price, que tinha histórico de comportamento violento e já havia sido envolvido com a polícia anteriormente. Price foi preso em 1989 depois que uma testemunha veio à tona com informações incriminadoras, e ele eventualmente confessou os crimes. O aspecto chocante dos crimes de Price não reside apenas em sua brutalidade, mas também em sua idade na época de sua comissão. Com apenas 15 anos, Price se tornou um dos criminosos em série mais jovens da história americana. Esse fato provocou debate sobre a natureza da violência juvenil e a resposta apropriada do sistema de justiça criminal. Devido à sua idade, Price foi inicialmente condenado como menor e sentenciado a cumprir tempo em uma instituição de detenção juvenil até completar 21 anos. No entanto, suas tendências violentas persistiram enquanto estava sob custódia, e ele agrediu outros detentos, até mesmo tirando a vida de um. Isso levou a uma reavaliação de seu caso e, em 1992, Price foi condenado e sentenciado a uma longa pena de prisão. Ao longo de sua prisão, Price permaneceu uma figura altamente controversa. Ele demonstrou pouco arrependimento por seus crimes e esteve envolvido em incidentes violentos adicionais dentro das paredes da prisão. Apesar do potencial de reabilitação, as ações e o comportamento de Price levantaram dúvidas sobre a possibilidade de sua eventual liberação. Craig Price continua preso em uma prisão de Rhode Island, cumprindo as punições por seus crimes. Essas narrativas nos levam a refletir sobre a presença do mal em todas as idades. Fique conectado para mais conteúdo fascinante. Clique no cartão em sua tela.